Fala galera, tudo bem? Eu me chamo Dark, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Faz muito tempo que eu não faço um vídeo desse tipo e eu também não imaginava que eu ia voltar a fazer vídeo comentando, falando sobre alguma coisa e seria logo Hearthstone. Mas bem, explicando o contexto, eu já tive um canal há muito tempo atrás, era o Dark na GM, eu fazia vídeo de Hearthstone a princípio, depois eu migrei para o Yu-Gi-Oh! E dessa vez a gente tá fazendo no sentido contrário, o canal é de Yu-Gi-Oh! Tem várias análises de decklists, vários reprises, vários vídeos do canal aí, e eu me cacei aí depois de muito tempo voltando a jogar Hearthstone. E baseado nisso, saiu um patch novo aí de informações sobre o campo de batalha, eu tô jogando bastante o campo de batalha recentemente. Tô até pensando em fazer vídeos e lives sobre o conteúdo, se vocês acharem que a ideia é legal, a gente pode tirar isso do papel. Mas também voltei a jogar um modo padrão recentemente. O Hearthstone está consumindo novamente o meu tempo. Pensando nisso, já que eu tô bem hypado com o jogo, tô gostando de jogar ele, parece que tá bem divertido a princípio, saiu o patch de notas 32.2.2, que trata da atualização do jogo padrão, de todos os formatos do jogo. Sempre que sai um patch de atualizações, ele busca atualizar todos os formatos do jogo. E saiu do campo de batalha. O campo de batalha teve atualização em muitos lacaios, teve atualização em heróis, teve atualização em Berlocks. Eu li lá em cima já os Berlocks, as atualizações, mas como não tem figuras ilustrativas, e o pessoal gosta de figuras ilustrativas, eu decidi ignorar ele por esse primeiro momento. Mas se vocês quiserem, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, a gente pode estar trazendo esse tipo de conteúdo no próximo vídeo. Mas eu acho que até lá também, os Berlocks já vai estar todo mundo acostumado com isso. Esse vídeo precisa ser o mais rápido possível, para também tentar tratar com mais seriedade sobre a atualização dos lacaios. Então a gente vai tentar falar um pouco disso, bem rapidinho, porque essa introdução já consumiu tempo demais. E nós temos aqui as mudanças em lacaios, atualizações de lacaios e feitiços, mudanças no acervo de lacaios. Vou abaixo, braço do Império e deslizante escorregante foram removidos. Depois a gente vai dar uma olhadinha nesse aqui, mas vamos lá, já ler por cima. General Draksat, caçador de coletor, ancestral adaptativo, guarda costeira, aprendiz de Kancur, estrategista Quista Negra, renegada sem mão e espancadora de espinha d'água foram adicionados ao acervo de lacaio. Esse renegada sem mão parece que já tava, ou só tava um de dupla, não lembro. E agora nós temos as mudanças. Vamos dar uma olhadinha nas mudanças dos lacaios que nós temos aqui, que é o Tauren Andarilho Espiritual, que antes era um 6/5, a cada turno você lança o primeiro feitiço 2 vezes. Agora é um 7/5 e a cada turno você lança o feitiço 2 vezes. Ele só teve um buff de status, que é esquisito porque ele é um lacaio normal, então 1 de status eu não sei se vai fazer tanta diferença. Talvez por ser grau 4 ali você tem um 7 de ataque, quando você descobrir ele por uma trinca pode ser bom. Mas fora isso não tem um buff muito grande a não ser 1 de ataque. Depois nós temos o Intocador Celítido. Antes era um 5/1 último suspiro, conceda +1/+1 às suas feras, e um Vingar 3, aprimore este card +1/+1 permanentemente. E agora nós temos um buff de status. Agora é um 5/4 último suspiro, conceda +1/+1 às suas feras, e Vingar 1, aprimore este card em +1/+1 permanentemente. Nossa, ficou um baita card. E agora ele se justifica por ser grau 5. Porque essa carta aqui, cara, sinceramente, feras hoje se resume a fazer besouro. Ninguém quer fazer outra coisa que não seja besouro com fera. Não existe mais o Dream, não existe mais Intocador, não existe mais nada. Não existe mais a Ararinha, que eu acho que faz bastante tempo que saiu do acervo. Foi a última vez que eu joguei Hearthstone Battlegrounds, tinha aquela ararinha. E se resume hoje a besouros, besouros, besouros. Então você fazer um buff no Intocador desse aqui é legal. Principalmente se você vingar 1. Pode ser que agora pare um pouco tanto de besouro. Por mais que ele ainda seja grau 5, eu não sei se foi bom esse buff de vida, porque aí ele vai demorar mais pra morrer também. Mas se bem que você vai querer deixar ele 2, 3 partidas ali farmando esse vingar pra depois você usar ele com mais poder, né? Principalmente baseado naquele passarinho do grau 6. Que eu não vou saber o nome de cabeça agora, me perdoe. Tem bastante mudanças nos lacaios de feras, tá? Principalmente por essa questão que eu falei. Eles estão usando e abusando dos besouros e esqueceu que o resto existe. Então aqui nós temos o Servo Gentil. Antes, sempre que você evocar um lacaio em combate, conceda +2/+2 à sua fera mais à direita permanentemente. E agora nós temos, sempre que você evocar um lacaio em combate, conceda +3/+3 a uma fera mais à direita permanentemente. Então ele continua grau 4, os status continuam o mesmo, a diferença é que agora em vez de +2/+2, +3/+3, pode ser que por ser um grau 4, você vai acessar, entre aspas, no começo do jogo, no mid-game, ele possa pelo menos ser um pouquinho mais usado. Já é mais interessante. O Tigre Valente antes era um 4/3 com provocar, e de último suspiro ele dava 4/3 a sua fera mais à direita permanente. Tanto o Servo Gentil quanto o Tigre, eles dão o status pro lacaio mais à direita. Talvez com o buff dos dois agora a gente pode ver uma comp usando os dois pra fortalecer o lacaio mais à direita. Eu vi muita gente usando a Hydra. Pra Hydra, 2, 3 turnos lá pra direita e depois passa lá pra esquerda pela ceifa geral.
Agora ele é um 5/5 com provocar. E o seu último suspiro dá +5/5. É bem grande essa mudança aqui. Já é +1/+2. Na minha opinião, já faz bastante diferença. O Colpidor Cinzento, antes era um grau 4/5/5, agora é um grau 5/6/6. Ele estava sendo muito utilizado na comp que você ficava tomando dano para os palhacinhos de grau 3 consumirem os lacaios da taverna. É uma vergonha eu não saber falar o nome dos lacaios, mas vocês vão ter que me perdoar por hoje. Vamos ver se eu jogo bastante aí nos próximos dias para poder lembrar o nome de todo mundo. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei isso aqui eu sabia o nome de todo mundo, agora nem o nome dele eu sei. E bem, eu sei que, principalmente nos formatos de duplas, essa carta aqui tá sendo muito utilizada, porque quase sempre você vai enfrentar uma comp de demônio, é absurdo. No solo é muita fera. Pra mim, pelo menos na experiência que eu tive, não tenho muita propriedade pra falar também, que eu não sou o melhor player disso. Eu vi pouco demônio na indie-board ali, lá no late game, mas se eles estão aumentando o custo é porque teve algum problema. Essa carta aqui é legal. A Dançarina das Sombras, antes ela dava... Ela é um grau 5/5/2, agora é um grau 4/4/2. Eu usei ela esses dias atrás numa comp que eu tava fazendo de Feitiços da Taverna. E, pô, ela ganhar esse feitiço aqui é legal. E aí, esse feitiço é aquele que dá +1/+1. Os lacais da taverna tem +1/+1 nessa partida. Então, pô, é legal. Principalmente se você tá combando com a Ingrid de demônio, entre aspas. Mas eu usei ela mais pra Ingrid de feitiços. E depois eu ficava comprando aquele feitiço que custa 4. E um demônio consome 3 lacais da taverna. E ela ficou gigantesca. Acho que ela ficou 300. Só tinha ela de demônio ali e ela mesmo se carregava. Ela recebeu um buff aqui legal. Talvez a gente veja mais ela. Eu gosto muito desses lacais com o último suspiro que dão um feitiço da taverna. E é bom ver eles cada vez mais acessíveis. O Invocador Forjado em Chamas finalmente recebeu um buff. Não é dos melhores, mas pelo menos recebeu um buff. Ele é ridículo, cara. A comp de dragões é 1 em 10 pra conseguir fazer uma. E eu acho uma comp tão legal, cara. É uma pena a gente não ter esse card melhor. Eu acho que todos os grau 6 de dragão são medíocres. O Caligus, pelo amor de Deus, uma eternidade pra funcionar. Esse aqui eu consegui fazer funcionar porque eu peguei 2 dourados. Mas se não for assim também não funciona. Antes, ele era no início do combate, conceda +1/+1 aos seus dragões. E quando você usava 2 sentidos da taverna, aprimorava. Agora ele dá +2/+1 e aprimora com 2 sentidos da taverna. Eu tô vendo, eu já dei uma olhada bem rápida no acervo, eu não vi tudo. Mas eu vi boa parte e teve muito buff de ataque de dragão. Então talvez eles estejam querendo forçar mais um escudo divino com um ataque mais preciso pra sair matando. Vamos ver se vai ser isso aí mesmo. Buff legal, eu gostaria que fosse +2/+2 já pra começar. Mas já começa. Por ser um lacai de grau 6 eu acho que é lento. Mas vamos ver o que vai ser. O Draco Fascinante Espirituoso, antes era um grau 5, agora é um grau 4. O grito de guerra dele é receber um dragão aleatório. Cara, eu nunca entendi esse bicho. Parece que ele foi feito pra jogar em cima do Caligus. Os dragões, eles quase nunca têm grito de guerra. Então eu achava ele muito legal. Mas como grau 5 não faz muito sentido. Tu deu a vida ali pra pegar uma trinca de grau 4 e vem um dragão fascinante espirituoso. Bem broxante. Seguindo a leva dos dragões, nós temos o Guardião do Verde, que antes era um 2/4, agora um 4/8. É só um buff de status, é outro dragão aqui. E eu ainda não aprendi a usar ele, não vou falar que ele é ruim, eu vou falar que eu não aprendi a usar ele. Eu acredito que ele tem o seu valor em alguma comp. Mas, pô, legal esse buff de status aqui. Não parece ser grande coisa, é só um buff de status, literalmente. Mas talvez ele tanque mais agora. Depois nós temos o Comissário de Bronze, que antes era um 7/3 e dava 7 de ataque como Grito de Guerra e Último Suspiro. E agora ele é um 10/2 e dá 10 de ataque, tanto no Grito de Guerra quanto no Último Suspiro. Ele recebeu um baita buff, tanto de status, agora ele tem mais ataque e também dá mais ataque. Então vai ser o seu lacaio mais à esquerda. Gostei dessa carta. Eu já gostava dela antes. Eu ainda acho que grau 5 é um pouco exagerado. Você poderia manter isso aqui e colocar ele como grau 4, mas vamos ver como é que ele vai lidar no novo acervo. Depois nós temos o Elemental Técnico, que é outro. Ele faz parte desse lacaio aqui. Ele faz parte do Draco Fascinante Espirituoso. Eu nunca entendi porque esse card era grau 5. É o Magnetizar 10/10. Amigo, foda-se. Não faz nada, sabe? É só um 10/10. Tem N cartas que fazem mais que ele. E agora virou um grau 2/4/5. Eu acho que isso aqui é um buff. Se eu fosse depois fazer uma tier list pra eleger quem teve o melhor buff na atualização do patch, esse aqui já tá no top tier, porque ele reduziu o status pela metade e caiu ali pra você na hora que você upar a Taverna do Bob, você já puxa um grau 2/4/5. E a gente nem tá falando sobre a questão do magnetizar, só ele ser 4/5, grau 2 já é absurdo. Então, ele magnetiza em Mecanoide e magnetiza em Elemental. Essa carta aqui vai, na minha opinião, ela pode surpreender. Eu acho que vai surpreender. E se nós fôssemos eleger quem mais perdeu nessa atualização de patch, a Cria da Luz Amplificadora estaria a passos largos de ser
a mais perdedora do formato. Antes ela era um grau 6 e no final do seu turno seus elementais que conseguem atributos dão mais um nesta partida. E agora, meus amigos, ele é um grau 5, 3, 8. No final do seu turno seus elementais que conseguem atributos dão mais 1 de vida. Aí troca para ataque no próximo turno. Nossa senhora, isso aqui na minha opinião ficou muito ruim. Ficou muito ruim. Talvez funcione. É que eu tô acostumado a jogar com ele no grau 6. Pra mim ele teve um baita debuff. Tudo bem que ele vai trocar no próximo turno. Vamos ver como é que vai ser. Talvez você coloque 2 ali, fique legal, porque aí ele vai funcionar a mesma coisa, mas você colocando 2 por 1, né? Vejamos o que vai acontecer com ele. Talvez ele trincado ele não vai dar mais um, ele vai dar mais 2 de vida e depois troca de novo. Eu acho que foi um baita debuff na Cria da Luz. E o Locohar, dizem que ganhou um buff, mas eu tenho minhas dúvidas também. Antes ele era um grau 5, 7, 5 no final do seu turno dava mais 2, e agora é um grau 6, 8, 5 e dá mais 3, mais 2. É compreensível esse Locolar aqui, porque assim, eu não sei como é que é o pensamento do povo hoje, mas eu tenho a impressão de que esse Locolar aqui, ele parece um pouco merda, principalmente pensando no meta atual, na lentidão dele no formato atual, por dar mais 2 no final do turno. Mas eu sou da época que eu joguei desde quando lançou o Battlegrounds. E nós tínhamos lá, era a Presa Luz que ela chamava, ela dava mais 2 pra cada lacaio diferente que você tivesse. Na época acho que era 4 lacaios por partida, sabe? Então ela daria no máximo 8. E já era absurdo, você pegar uma Presa Luz cedo era muito absurdo. Os seus lacaios cresciam muito rápido. Aí você pegava uma Presa Luz, um Bran e ficava usando os jarros. E agora você tem um Locolar que simplesmente dá mais 2 pra todos. Tudo bem que não pega ele, mas pra todos os outros. Você vai ter 6 lacaios buffando 2/2 a 12/12. E aí você pode aprimorar o Locolar com o Cria da Luz. Então ele virar num grau 6 pra mim não é tão surpreendente. Eu sempre olhava com ele com muito descaso, porque ele vinha muito tarde na sua board, onde ela já tava crescida, principalmente porque o jogo evoluiu muito. Agora com o grau 6 ficou um pouco mais esquisito, mas eu ainda acho que essa carta tem o seu valor dependendo do que você descobrir, porque tem muito grau 6 aí, muito institucional e ruim. Então o Locolar ainda vai ser bem interessante. O Fogo Oleoso Fulgurante, antes ele dava mais 3/2 aos elementais nessa partida no final do turno, agora ele dá mais 4/4, foi um baita buff. É o típico lacaio que eu não acho que precisava desse buff aqui. O nome, cada vez mais, o nome que quando lançou era absurdo. Olha isso, o nome sendo substituído por um Blazing que no fim do turno ele garante 4 ali, de uma vez. Essa carta aqui, principalmente como grau 4, quando ela vem cedo, você vai fazer esse buff que põe ela grau 5, pelo amor de Deus. Você tinha um nome grau 5 ali que era horrível, lento pra caramba. Agora você tem esse aqui que você coloca 2 no campo pra você ganhar a partida, pô. Você quer fazer esse buff aqui, faz, mas põe ele grau 5, eu acho que ele vai ficar muito bom. A Tempestário Dançante. Antes ele tinha um Grito de Guerra e Último Suspiro, dei mais 2/2, agora mais 4, dobrou. Ele já era bom antes também, é o caso, ele já era bom. Esses dois aqui agora, como grau 4 e grau 5, eles vão não deitar e rolar, são os novos nomes, né? Dividiu o nome em 2 e ficou 10 vezes melhor. O Marinheiro, quando eu conheci o Marinheiro pela primeira vez, ele era grau 2, e depois ele subiu pra grau 3, depois ele subiu pra grau 4. Ele era muito absurdo dar um feitiço a mais na taverna e beijamos. Depois de muito tempo, ele virou grau 3, agora virou grau 2 de novo, ele só voltou às suas origens. Talvez ele esteja buffado em status. Mas é isso, agora nós temos 2 graus, 2 de 4, 5, que é o Marinheiro, e o nosso amigo lá em cima que a gente olhou, que era o de magnetizar, que é esse aqui, ó. São boas opções pra gente ter no turno do 3, no caso, né? Agora nós temos, pra parte de mecanoides, o Electron energizado, antes um 5/5, que depois que você lançava 2 sentidos da taverna, você magnetizava um satélite 3/3 a todos os mecanoides. E agora é no final do turno. Porque acredito não, né? Os cientistas da taverna não estão sendo difíceis de coletar, então você jogava uns 10 isso aqui, é um absurdo, principalmente se você tivesse uma combi que ganhava benefícios por estar magnetizando. E agora é só na end phase e vamos ver como é que os mecanoides vão lidar com isso. Autômato Ancestral, antes tinha mais 2/2 para cada um que você jogou nessa partida. Agora já tem mais 3/2. Só isso, vai ficar com mais ataque. Elegista Escamatroz, estamos nos Murlocs. Antes era um 2/1, agora um 3/2. Gostei do buff, principalmente por ser lacaio de grau 2. A gente passou 2 lacaios de grau 2, 4, 5. Tava na hora de isso aqui melhorar também. 2/1 é absurdo. Não ganha nem de lacaio grau 1 hoje. O Místico Pinareia, antes da atualização, o grito de guerra dele era: seus cientistas da taverna que concedem atributos dão mais 1 de vida a mais nessa partida, e agora eles dão mais 1. Essa carta aqui eu acho que vai ficar muito boa no formato. Muito boa, muito boa. Eu gosto de Murloc, eu gosto de Murloc com grito de guerra. Eu vou adorar jogar isso aqui do lado de Umbra. Gorminho Gourmet, antes um 2/2, agora um 4/3, tá buff de status. Tem o seu provocar e grito de guerra e o último suspiro, que ele pega um feitiço. Aquele feitiço que dá mais 1 pra cada palavra-chave. Aprendiz de Cepina, antes era um grau 4, que grito de guerra concedia mais 4/4 e uma palavra bônus aleatória a um Murloc. E agora é um grau 5 que no final do turno receba mais 4/4 e uma palavra
chave bônus aleatória. Então antes ele era um grito de guerra que dava a palavra bônus pros outros, agora ele recebe no fim do turno. Legal, gostei dele. Eu confesso que eu nunca tinha visto esse lacaio aqui desde o dia que eu tava jogando, tô vendo agora. Hacker Pina. Antes era um 6-3 com grito de guerra que dava mais 3 aos seus outros lacaios para cada palavra-chave bônus que eles tiverem. Esse aqui substitui aquele que dava mais um pro campo inteiro. Então, os Murlocs, conforme o campo de batalha foi atualizando, ele foi mudando. Antes você pegava e dava buff a todos, agora tá na palavra-chave e na mão. Não sei se eu gosto dessa mudança do Murloc, eu gostava mais antes. E agora é um 5-3, ele teve um debuff. E o grito de guerra concede mais um aos seus outros lacaios. E é aprimorado por cada palavra-chave de bônus diferente na sua tropa. Então, esse 3-3 ele pode virar um 5-5, talvez. Legal. Partindo para as Nagas. Esse aqui ganhou debuff de status. Antes era um 5-4, agora um 3-2. Não sei se vai morrer mais rápido, se ele já tinha um efeito bom e um corpo legal. Mais justo. A Maga Fadigada ganhou um buff de status e mais um custo de grau. Antes era um 4-1, grau 3, agora um grau 4, 5-1. Depois nós temos a Feiticeira Letárgica, antes era um grau 5 e agora é um grau 4. Faz sentido, porque essa carta como grau 5 era muito ruim. Ninguém quer usar ela. Porque grau 5 você tem aquela outra que quando ela morre, ela dá mais um pras Nagas e é aprimorável conforme você vai usando Feitiçaria. Então, esse aqui de grau 5 aquilo lá, esse aqui não tem nem por que você querer essa carta na sua board. A Construtora Naval Hostil antes era um grau 3, 3, 6, agora é um grau 2, 2, 5. Isso aqui quando lançou também era um grau 2, 2, 4. Então voltando às suas origens. A Exploradora da Visão de Estrelas antes era um 3-4, agora é um 4-5. Agora é um 5-5, perdão. Carta bem ruim, na verdade. Eu acho que eu nunca usei essa carta na minha vida, porque... O que você vai querer deixar dourado de grau 2? Mas tudo bem, tá bufado. Caça-Ouro antes era um 2-2 e no final do turno recebia mais 2 por lacaio dourado. E agora é um 3-3 e no final do turno recebe 3-3. Eu gostei da mudança do Caça-Ouro. Desde quando ele tinha sido lançado, ele nunca recebeu um buff. Pelo menos se ele recebeu, ele deve ter debuffado, porque eu lembro dele 2-2 mais 2-2. Eu lembro que quando ele lançou também era absurdo. O Drusto Discordante. Eu amo essa carta quando eu jogo de pirata, ele recebeu um buff. Fiquei muito feliz com isso. Ele é um 5-4 que sempre que você receber um pirata, concede mais um aos seus outros lacaios. Em vez disso, concede mais 2 aos dourados. E agora um 6-4, sempre que você receber um pirata, concede mais 2. E pros dourados, mais 3. Agora pros Javatuscos, Senhor da Guerra Falselume. Apenas na versão dourada, então não vai mudar nada na versão normal. Antes do último suspiro você jogava 2 Javatuscos 1 e jogava 2 Gemas Sangrentas. Agora você invoca 2 e joga 2. Ok. Esse espinho sonhador era 2-6, agora 2-8. Buff de status pra durar mais. Principalmente porque ele tem um Vingar 4 aqui. O Rufião Corrompido antes era 3, agora 4. Já tava na hora também, né? Essa carta aqui, pelo amor de Deus, você olhava pra ela e falava: nossa, eu quero essa carta na minha board. Ancião Olho Escuro. Ele é um dos que vai estar no pódio de quem saiu ganhando nessa atualização de patch. Antes era um grau 6. 6/7, sempre que você gastar 6 de ouro, joga aí uma gema sangrenta, tem 3 Javatuscos. E agora ele é um grau 5, 5, 6. Sempre que você gastar 6 de ouro, joga uma gema sangrenta, tem todos os seus Javatuscos. Meu Deus, essa carta aqui melhorou muito, 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 muito. Eu já fazia muita board em cima dele. E agora, então, hypado. Em contrapartida pro Olho Escuro descer, o Javascovinho subiu. Antes, grau 5, jogue 3 gemas sangrentas em seus Javatuscos. E agora, grau 6. Comentário do desenvolvedor. Só para esclarecer, a atualização do card é uma mudança não fictícia. Como assim? Não esclareceu nada. Mas agora a gente joga... Ele tem até um texto maior aqui, ou é só o escuro. Jogue 3 gemas sangrentas em todos os seus Javatuscos. Indo para os mortos-vivos, um buff no Anuburak. Antes um 4-4-3, agora um 3-3-2. O Açougueiro Drusto Tombado, antes era um 2-8 grau 5. Grau 5 não, Vingar era 5, perdão. Era um 2-8 Vingar 5, agora é um 2-9 Vingar 4. Nós das muitas faces, antes um 2-9. Sempre que você evocar um morto-vivo, conceda mais um a 4 mortos-vivos aliados permanentemente. E agora é um 3-9. Sempre que você evocar um morto-vivo, conceda mais 1. A todos os mortos-vivos aliados permanentemente, baita buff. Nós temos o Penetra das Catacumbas. Vamos ver se ele recebeu buff ou debuff, porque ele tá muito forte. E eu acho que ele recebeu buff ainda. Antes 5-10, sempre que você tentar invocar um lacaio que não couber na sua tropa, conceda mais 1 aos lacaios permanentemente. Ah, ele recebeu aqui, ó, uma palavra nova. Então agora é um 6-10, sempre que você tentar invocar um lacaio que não couber na sua tropa, conceda mais 2 aos seus mortos-vivos. Porque tava tendo uma galera que tá tentando usar isso na comp de
de feras estava conseguindo. Então agora ele tá mais nichado pros mortos-vivos. Um elemental jogado aqui no final, um Behemoth Arcano, antes era um Provocar. Ele é grau 7, né? Depois que você vender um lacaio, receba metade dos atributos dele, agora receba os atributos dele totais. Mudança de feitiços. Tá, os feitiços são só 2, então vamos tentar olhar. Os feitiços, a benção natural ganhou, ao invés de ser mais 2, é mais 3, mais 3. E o guisado antes era conceda mais um ao lacaio para cada palavra-chave de bônus que ele tiver, e agora conceda mais um ao lacaio, repita para cada palavra de bônus diferente que a sua tropa tiver. Melhorou bastante, porque ele era muito ruim antes. Bem, galera, mas é isso, o vídeo ficou longo pra caramba, eu não queria falar tanto sobre isso, mais mostrando, comentando um pouco do que eu acho que eu não comentei nada, que a gente possa estar conversando mais vezes, e até a próxima, falou, fui. Antes de terminar, considere se inscrever no canal, deixar o like, curtir, compartilhar. Nós começamos o canal agora, tá com pouquíssimos inscritos, e cada like, cada curtida vale. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.